Olá, amigos! Com muito frio, a seleção brasileira encerrou na tarde desta quinta-feira a preparação para enfrentar o time do Equador. A bola rola pela 7ª rodada das eliminatórias às 10 horas da noite no horário de Brasília, nesta sexta, dia 6 de setembro. E o Dorival Júnior preparando a equipe que vai a campo no estádio. Mas a atualização: Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, treinou normalmente na terça e na quarta-feira após a apresentação, mas após a atividade de quarta, segunda no Militão, desde que ele chegou aqui à capital paranaense, o atleta se queixou de dores musculares. Num primeiro momento, o Dr. Rodrigo Lasmar, junto da comissão da seleção brasileira, entendeu que o melhor era manter o Éder Militão na concentração. Então, ele retornou ao hotel da seleção. Pela manhã, seguiu sendo constantemente avaliado e monitorado pelo departamento médico da seleção brasileira. Havia, inclusive, a possibilidade que ele viesse para o treino de quinta-feira, o que não aconteceu, não foi possível. O zagueiro do Real Madrid seguiu com fortes dores musculares, inclusive está cortado da lista de convocados, nem chegou a subir para um trabalho de aquecimento. Aliás, nessa atividade, o técnico Dorival teve 2 desfalques. Um agora é o João Pedro, que foi convocado para suprir a ausência do Pedro Guilherme. O Pedro Guilherme teve uma lesão grave, de 10 a 12 meses fora do gramado, que retornou ao hotel, pegou as coisas. Antes da meia-noite já estava no Rio de Janeiro com a família. O João Pedro foi comunicado da convocação, mas não deu tempo de chegar ao CT do Atlético Paranaense ou até mesmo ao hotel onde a seleção brasileira está hospedada, porque ele não conseguiu pegar o último voo que saiu de Londres para o Brasil na noite da quarta. Então ele pegou um voo na manhã desta quinta-feira em Londres e é aguardado na noite de quinta. Inclusive, se o Dorival desejar, o João Pedro pode ficar no banco de reservas para suprir a ausência do Pedro no duelo contra a representação da equipe do Equador. Então o João Pedro, que ainda não chegou a tempo para o treino, foi baixa, e o Éder Militão, que se lesionou, teve a lesão muscular confirmada, 10 a 15 dias de fora dos gramados, também deixou a atividade da seleção. Então o Dorival teve que trabalhar com 18 jogadores. Então no coletivo, 2 membros da comissão técnica completaram o time da seleção brasileira. Agora ficamos no aguardo para saber qual será o nome que vai substituir o Éder Militão. Não há pressa internamente na seleção, até porque a chegada desse novo jogador seria primeiramente no sábado. Então, alguns nomes que estão sendo cotados. Um é o Bremer, este o mais cotado para substituir o Éder Militão, porque foi o 5º zagueiro que esteve na data FIFA de junho e durante a Copa América. O Dorival, vale lembrar que na ocasião convocou 5 zagueiros: o Beraldo, o Marquinhos, o Éder Militão, o Gabriel Magalhães e o Bremer. O Bremer dessa vez ficou de fora, mas é cotado para se unir à seleção brasileira e estar à disposição para o jogo terça-feira contra a equipe do Paraguai. Seria o Murilo, do Nottingham Forest, que ainda não foi convocado pelo técnico Dorival Júnior. Quem está na frente nessa corrida, pode ser que enquanto você esteja assistindo esse vídeo, o nome já esteja confirmado, mas o Bremer é o mais cotado para assumir essa vaga deixada pelo Éder Militão. E aí esse novo zagueiro chegaria ao sábado à capital paranaense para seguir 3 dias junto à seleção pentacampeã mundial. Bom, sobre a atividade, apenas 15 minutos abertos para a imprensa. O técnico Dorival Júnior fechou toda a parte tática do treino e foi um treino muito focado justamente na elaboração da parte tática, nos ajustes necessários para a equipe dentro do gramado. O Dorival já tinha destacado na entrevista coletiva que deu no finalzinho da manhã desta quinta que algumas dúvidas estavam em aberto. E no treino ele surpreendeu. Luiz Henrique foi testado como titular da seleção brasileira e o Endrick foi para o time de reservas. Ou seja, o Dorival Júnior tem 2 alternativas para esse jogo contra o Equador. Uma é jogar com o Luiz Henrique aberto do lado direito e com o Rodrigo de falso 9, que foi o que o Dorival Júnior fez durante boa parte da Copa América, à exceção do duelo contra a equipe do Uruguai, que o Vinícius Júnior estava de fora por suspensão. Então, as 2 opções são essas: Rodrigo de falso 9 ou Endrick de 9. Se o Rodrigo jogar de falso 9, o Luiz Henrique será o titular pelo lado direito do gramado.
Se o Rodrigo jogar de ponta direita, o Endrick será o titular. A princípio, o jogador que entraria no 11 inicial era o Pedro Guilherme, como a gente já vinha destacando para o torcedor. Mas a lesão do Pedro fez o Dorival testar essas duas alternativas, até para ter uma cartada na manga. Muitas vezes o treinador, ele utiliza e esboça escalações diferentes para que no segundo tempo o time possa ter uma dinâmica diferenciada. Ele possa trazer um jogador no banco de reservas para poder mudar o jogo, não fazer da seleção brasileira um time óbvio dentro das quatro linhas, um time óbvio dentro do gramado. Então o Dorival Júnior trabalhou com essas duas hipóteses. Agora, 2 martelos foram batidos. O André, jogador do Wolverhampton, cria do Fluminense, ganha a vaga que durante a Copa América foi do João Gomes. André será titular da seleção brasileira na partida contra o Equador. E na zaga, a tendência inicial era que o Éder Militão fosse titular. Então a seleção perde 2, em tese, considerados titulares para o jogo contra o Equador. Com a ausência do Éder Militão, o Marquinhos retorna ao 11 inicial. Com isso, a seleção brasileira deve ser escalada para a partida contra o Equador nesta noite de sexta-feira no estádio Major Antônio Couto Pereira, com Alisson no gol. A linha defensiva vai ter Danilo na lateral direita, Danilo que é o capitão da pentacampeã mundial, Marquinhos, Gabriel Magalhães do lado esquerdo, o atleta Guilherme Arana da equipe do Atlético Mineiro, o meio de campo com André e Bruno Guimarães, na armação Lucas Paquetá. O ataque com a grande novidade, Luiz Henrique do lado direito, Vinícius Júnior do lado esquerdo e o Rodrigo como esse cara, uma espécie de falso 9, mas com muita liberdade para se movimentar, buscar o jogo, quebrar linhas e ajudar a seleção brasileira. E o Endrick ficaria como essa alternativa para mudar o jogo no decorrer da segunda etapa. Vamos ouvir o técnico Dorival Júnior. Primeiro ele fala sobre a ausência do Pedro. Dorival detalha o que aconteceu no momento da grave lesão que tira o Pedro da próxima temporada, do final dessa temporada de 2024 e de pelo menos 6 meses da próxima temporada de 2025. O Dorival lamenta a lesão do Pedro e detalha que todo mundo estava vendo o lance e na hora já deu para perceber que a situação do Pedro era muito grave. Muito difícil, né? Se falar alguma coisa num momento como esse, nos solidarizarmos, né, com o atleta, principalmente com sua família. Talvez seja o segundo momento, né, que o Pedro esteja muito próximo aí de uma... E de repente acontecendo o mesmo fato, a mesma situação. A nossa torcida é para que ele se recupere rapidamente, a seleção sempre estará de portas abertas a ele sabe disso. Um cara que eu tenho um carinho especial e lamentável o que tem acontecido. Nós estávamos bem atrás assim do lance, eu e Juan, e deu para perceber na hora que alguma coisa de grave havia se passado naquele instante. Nós sentimos muito, principalmente por ele, pelo ser humano que é, pela figura que vinha se comportando aqui, vinha sendo aqui, o mesmo que eu conheci há alguns anos atrás no Flamengo. E fica aqui a nossa lamentação por uma pessoa tão especial como Pedro. Desde que o Dorival Júnior assumiu a seleção brasileira, ele já teve, incluindo os cortes de Éder Militão e de Pedro, que desconvocar 9 atletas. Isso tem um impacto real no planejamento. Só para você ter uma ideia, para esta data FIFA, o Dorival Júnior teve que cortar 4. 2 antes da apresentação e 2 durante a semana de atividade. Antes da apresentação, Ian Couto foi cotado, atleta do Borussia Dortmund, ex-Girona, esteve na Copa América e deu vaga para o William, do Cruzeiro. Aliás, é bacana registrar que o William está treinando muito bem. O William do Cruzeiro está se dedicando muito dentro dos treinamentos. A gente sabe que treino conta muito para a permanência do jogador na seleção. Muitas vezes o jogador não vai ter oportunidade de entrar dentro do gramado, mas a seleção e a comissão técnica utilizam um tripé para a definição da convocação do atleta. Os treinos,
durante a convocação. Outro é a atuação deles nos clubes e outro é o jogo com a camisa da seleção brasileira. E o William tem se destacado muito nos treinos da pentacampeã mundial. Mas seguindo a linha de raciocínio, já teve que cortar o Ian Couto, que fez uma boa Copa América quando teve a oportunidade de entrar dentro do gramado, principalmente nos amistosos. Teve que cortar o Savinho, que foi indicado pela France Football como um dos concorrentes ao prêmio de melhor jogador sub-21. Não é o favorito é o Lamine Yamal, mas é bom ver o Savinho do Manchester City, cria do Clube Atlético Mineiro, um jogador nosso, brasileiro, se destacando. O Savinho foi cortado, para o lugar dele foi chamado Lucas Moura, outro que está agarrando essa oportunidade, voltando à seleção brasileira após 6 anos. E aqui durante a data FIFA, os cortes de Pedro com uma lesão grave e o Éder Militão com uma lesão não tão grave, já deve voltar a jogar, inclusive no finalzinho desse mês de setembro, na segunda quinzena do mês de setembro, e pode naturalmente voltar à seleção brasileira na data FIFA do mês de outubro. O Dorival fala sobre o impacto dessa quantidade de cortes que a seleção brasileira está tendo, inclusive, diferente do que acontecia no ano passado, o Dorival postergou ao máximo a convocação. Fernando Diniz, nas 2 primeiras datas FIFA que ele teve, em 2023, fez a convocação um mês antes, e muitos cortes aconteciam. O que o Dorival fez? Vamos lá, fazer a convocação uma semaninha, 10 dias antes, para diminuir esse número de cortes, já saber os jogadores que estavam lesionados. Ainda assim, 4 jogadores tiveram que ser cortados da lista do técnico Dorival Júnior. Vamos ouvir o que o Dorival fala sobre esse tema, essa dor de cabeça que complica o planejamento do treinador da pentacampeã mundial. Em geral, para uma equipe que está em formação, né, tentando encontrar um equilíbrio, é natural que algumas alterações, algumas adaptações e algumas peças faltantes acabem nos trazendo aí um complicador. Agora nós temos que tentar encontrar soluções. Eu lamento muito por esse momento com o Pedro, tinha uma expectativa muito positiva em relação ao que ele poderia nos entregar, mas eu acho que nesse instante nós temos que olhar muito mais o lado humano, o lado dele, pessoa, um cara especial, e lamentarmos profundamente, mas buscarmos aqui dentro do nosso grupo as soluções que com certeza nos darão também a busca por um equilíbrio. É tudo que nós queremos. 2 ou 3 resultados que façam com que as coisas possam caminhar de uma maneira um pouquinho mais tranquilas. Um dos titulares absolutos desse time do Dorival Júnior é o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães foi para a Copa do Mundo de 2022, mas era uma alternativa no banco de reservas. Dá para dizer que lá no Catar ele era basicamente a 4ª alternativa no meio de campo da seleção brasileira, brigando ali por vaga com o Fred, mas o Fred nem era titular daquela seleção. O Tite utilizava o Paquetá um pouquinho mais recuado com o Casimiro. Então você tinha Casimiro, Fabinho, Fred e depois o Bruno Guimarães. Mas o Bruno tem ganhado um protagonismo muito grande, se tornou capitão na equipe do Newcastle, ele quer ser um novo líder para a seleção brasileira na sequência do ciclo da Copa do Mundo de 2026. O Dorival está fazendo questão de suscitar novos líderes na seleção brasileira. Claro que hoje a gente tem o Danilo, tem o Marquinhos, tem o Alisson e o Ederson, que são as grandes referências do vestiário, mas 2 outros líderes surgem nessa última temporada de 2023 e 2024, principalmente consolidados com a Copa América. Um é o Lucas Paquetá e outro é o Bruno Guimarães. O Bruno fala sobre essa liderança que ele pode traduzir no vestiário da seleção brasileira e também analisa como o André pode dar uma dinâmica diferente no meio de campo da pentacampeã mundial para que ele possa ter uma habilidade de sucessor da braçadeira da pentacampeã mundial. Um time com muita movimentação, que a gente quer, não quer marcar a posição, a gente quer rodar muito ali o primeiro, o segundo, o terceiro homem, até com o Paquetá, né, para dificultar a marcação deles. Acho que o Dorival está com isso na cabeça. Sem dúvida eu vou ter mais participação no ataque, jogando um pouco mais à frente, tendo um pouco mais de liberdade para pisar na área, algo que eu gosto muito de fazer. Me sinto confortável em desempenhar essa função. Esperar que dá tudo certo, a gente possa fazer um grande jogo, né, e conquistar os 3 pontos aqui em Curitiba,
onde que é uma cidade muito especial para mim. É algo que eu estou buscando, é algo que eu venho sendo muito ativo em questão de treino, em questão de vestiário, em reuniões, sempre tentando falar, motivar, entender, escutar, ajudar de uma forma geral. Eu acho que é algo que eu já nasci com isso, sempre gostei, né? Eu quero desenvolver isso mais ainda aqui na camisa da seleção. É um lugar onde eu amo estar, eu amo a seleção brasileira, eu amo estar aqui, né? Eu amo jogar pelo meu país, então é algo que eu quero desenvolver, mas claro, sempre em prol do clube, da seleção, nunca em prol exclusivamente do Bruno. É isso, preparação encerrada. A seleção brasileira agora aguarda o João Pedro, que vai se juntar à concentração no Hotel Bourbon, no centro de Curitiba. Agora é foco total, relaxar. A cobrança precisa ser feita, a nossa situação não é boa. A Bolívia venceu hoje à tarde a Venezuela por 4-0. Então, se a gente não ganhar do Equador, gente, a gente vai ficar numa situação ali muito embolada, atrás do Equador, com o Paraguai que enfrenta a Colômbia logo ali no nosso cangote e a própria Bolívia no nosso cangote. Então, o Paraguai, que enfrenta a equipe da Colômbia e é nosso próximo adversário, independente dos resultados que ele tenha contra a equipe colombiana na sexta, ele pode ir para um confronto direto contra a seleção brasileira. Então imagina, se você não ganha o Equador, a pressão que você levaria para o Defensores del Chaco na próxima terça-feira, e se não vencer o Paraguai, você corre risco de sair ali do G6, inclusive do G7, das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Então a vitória, ela já está meio que urgente. A seleção brasileira precisa vencer. Claro que o ciclo está olhando lá na frente.